Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 118. O tema da nossa mensagem nesta manhã é rendei graças ao Senhor. Amém? Rendei graças ao Senhor. Devemos tributar a Ele toda a nossa gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Eu gosto muito desse Salmo 118. Primeiro porque esse Salmo 118 era o salmo predileto de dois personagens históricos que eu gosto muito. Um, Lutero. Lutero chamava o Salmo 118 de o meu salmo. E todas as vezes que ele estava com medo de morrer, ele diz aí no verso 17, ele recitava esse versículo: não morrerei, antes viverei e contarei o que? As obras do... Lutero sempre viveu ameaçado de morte. Ele disse, não adianta, vão me matar, mas eu vou continuar vivendo e vou contar as obras do Senhor para sempre. Outro personagem histórico, Santo Agostinho. Ele fez a exposição dos livros dos Salmos durante 8 anos. E ele deixou o Salmo 118 como o último salmo a ser exposto por ele. Ele pregou 32 sermões nesse salmo. Esse salmo, como diz o Wiersbe, está no meio do menor salmo, que é o Salmo 117, e do maior salmo, que é o Salmo 119. O versículo 8 desse Salmo 118 é o versículo que divide a Bíblia. Grife aí na sua Bíblia, Salmo 118, o versículo 8. Vamos recitar juntos? Como é que diz aí? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Esse é o versículo que divide a divisão de versículos da Bíblia. Gostaram ou não? Eu estudei para dar uma aula aqui hoje. E agora o pastor Hernandes chega e eu fico todo encabulado. Esse salmo tem 3 divisões muito simples. E eu quero meditar para que a gente possa depois louvar a Deus. A primeira parte do salmo, Salmo 118, versos de 1 a 4, nós devemos agradecer a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. Do verso 5 até o verso 18, nós temos a segunda divisão. Nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Ele tem livrado a gente de muita enrascada. E por fim, o salmista termina dizendo que nós devemos agradecer a Deus pela nossa redenção, pela nossa salvação. E esse Salmo 118, a partir do versículo 19, ele muda, e é um convite. Esse Salmo 118 é o salmo que o povo de Israel cantava na celebração da Páscoa. Você se lembra que quando Jesus Cristo, Ele estabeleceu o sacramento, no dia da celebração da ceia, na noite em que foi traído, diz assim, cantando o hino, subiu para o monte das... Jesus cantou esse salmo. A segunda parte desse salmo fala da humilhação de Cristo, fala da exaltação de Cristo. E se você e eu, nós não tivéssemos nenhum motivo nesta manhã para agradecer a Deus, só o fato de sermos salvos, isso é motivo de gratidão. Amém?
você está aqui, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Amém? Então vamos lá. Salmo 118, versos de 1 a 4, vamos ler junto bem forte. O que diz? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Para aí. Então nós temos primeira divisão. É um convite para que nós possamos render graças a Deus. E ele vai colocar aqui, primeiro, quem deve render graças a Deus. Observe no texto, que ele fala Israel, ele fala a casa de Arão. Versículo 4, ele diz, todos os que temem o que? Ao Senhor. Então é nós aqui. Todos nós aqui, nessa manhã, temos que render graças ao Senhor. Amém? Dois atributos são colocados aqui. Primeiro, porque o Senhor é bom. E segundo, porque a sua misericórdia, o quê? Dura para sempre. Preste atenção, que bondade e misericórdia são almas gêmeas. O salmista no Salmo 23 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão o quê? Todos os dias da minha vida. Então, se nós temos, se você não tem Instagram, você é um Instagram, porque esses dois atributos de Deus seguem você. Ao deitar, ao levantar, a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Hoje de manhã você acordou e Jeremias diz, a misericórdia do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Por isso que lá no verso 24, do Salmo 118, lê comigo bem forte o que diz? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos. Então esse é o dia da bondade do Senhor, ou esse é o dia da misericórdia do Senhor. Essa expressão misericórdia, né, pastor Hernandes, é traduzida no hebraico também por amor. Não é somente a palavra. Aliás, alguns teólogos têm dificuldade de separar essa questão do amor e da misericórdia. Alguns comentaristas, usando o texto hebraico, traduzem aqui, porque o seu amor dura o que? Para sempre. Por que o amor dura para sempre? Primeiro, porque o ser de Deus é eterno, infinito. Só existe um jeito de acabar com a misericórdia, com o amor de Deus, é matando Deus. Enquanto Ele estiver vivo, a sua misericórdia porque dura para sempre. Mas em segundo lugar, essa misericórdia, esse amor, está ligado ao pacto, aliança. É um amor pactual, é uma misericórdia pactual. E Deus não é homem para mentir. Então Ele tem um compromisso proposto por Ele de forma unilateral, que Ele vai nos amar desde agora e para sempre. Amando os seus, amou-os até o fim. Então vamos celebrar Deus nesse dia. Esse dia que o Senhor fez. Porque Deus é bom e a sua misericórdia, o que dura para sempre. Mas talvez você esteja passando por uma provação, por uma tribulação. E crente,
Pense aí num bicho sem vergonha, eu e você. Quando a gente passa por uma aflição, uma doença, vivendo um momento difícil, a gente duvida. A primeira coisa que a gente duvida é o quê? Da bondade e do amor de Deus. Mas o salmista vai então, a partir do versículo 5, colocar alguns exemplos na sua vida, na sua experiência pessoal, que ele viveu momentos difíceis e que o amor de Deus se revelou, que a misericórdia de Deus se revelou nesses momentos o quê? Difíceis. E eu posso falar para os meus irmãos que agora estão aí fazendo tratamento de câncer, lutando, fazendo quimioterapia. Irmãos nossos que estão enfrentando situações complicadas, difíceis, que eu, como pastor, a gente ora, a igreja ora, e a pessoa continua sofrendo. E ela pergunta, será que Deus me ama mesmo, pastor? Será que Deus está me castigando? A gente não usa isso ou não? Deus está me castigando, não. Por isso que o salmista vai dizer, rendei graças ao Senhor, não somente porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas rendei graças ao Senhor no meio da luta, no meio do sofrimento, amém? No meio da dificuldade, vamos render graças ao Senhor. Veja alguns exemplos, versículo 5, vamos lá, bem forte, o que é que diz? Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu. Então, veja bem, primeira coisa bonita que o salmista vai dizer, quando eu estava no meio de uma tribulação, não era nem na beira nem no fim, era no... Qual é o pior momento da tribulação? No meio. Quando a gente está entrando, a gente nem... Quando a gente está saindo, a gente fica firme, mas quando está no meio, a turma diz, pastor, estou no olho do furacão. É nesse momento que ele o quê? Invocou o nome do Senhor, e o que é que Deus fez? O ouviu. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele nos ouve nos momentos mais difíceis da nossa vida, amém? Momento de tribulação, quando Ele não tira a tribulação, Ele derrama graça, e você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Segundo motivo, veja lá no versículo 6, vamos ler juntos, bem forte? O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então o Senhor me ouve, me ouviu na tribulação, e o Senhor está comigo. Não importa o tamanho do teu inimigo. Se o Senhor está comigo, e Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Nós não precisamos ter medo de nada. E é tão interessante, meus amados irmãos, que historicamente, por isso que Calvino diz que os salmos é uma espécie assim de anatomia da alma humana. Porque nós, hoje, nós não temos medo de bicho. Nós não temos medo de um monte de coisa. Mas o que mete medo da gente hoje é o quê? É a gente. Por que você está botando segurança na sua casa? É por causa de bicho? Hein? Você foi assaltado aqui na saída da igreja, como aconteceu semana passada. Foi por um cachorro? Não, por 3 motoqueiros. E vem de moto. Olha que desgraça. Quem está tentando entrar na sua conta, roubar você, quem é? É o sistema? Não. Pessoas ruins. Então o salmista coloca aqui que aquilo que traz mais medo para a alma humana é o outro homem. Por isso que aquele que teme ao homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Por isso que o salmista está dizendo aqui, salmista,
Eu acho que foi Davi, viu, pastor? Mas eu não quero falar para não discordar dos comentaristas, porque tem uns comentaristas muito sabidos, e eu fico com medo de discordar dele. Mas para mim esse salmo foi escrito por Davi. Então, na tribulação Deus me ouviu. O Senhor está comigo e ninguém pode me fazer mal. E ele vai dizer, versículo 7. Esse versículo é muito bonito. Vamos ler juntos? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo os que me odeiam. Essa última parte você não ora direito isso aqui não. Que a Bíblia diz que a gente tem que amar os inimigos, né, pastor? Dá vontade de matar. O salmista fala o que está no coração. Por isso que Santo Agostinho ele diz que nos Salmos Deus fala, mas Deus deixa a gente falar também. Porque a vontade que a gente tem, ele diz, fala aí, fala. Deus deixa a gente falar, o Espírito Santo diz, fala aí. Está lá no Salmo 137, né? Quando o povo na Babilônia diz, feliz é aquele que pega teus filhos e arremessar sobre a rocha. Não faz isso não. Ali Deus deixou o salmista falar. Mas esse verbo aqui, me ajuda, é um verbo hebraico, o verbo ajudar, é o verbo auxiliar. Esse verbo é que é usado por Deus lá, quando diz que far-lhe-ei uma auxiliadora. Por isso que o salmista, várias vezes aparece, Deus é o meu auxílio, Deus é o nosso o quê? Auxílio. Auxílio é aquele que está pronto a nos ajudar em qualquer momento, em qualquer situação. É uma espécie assim de pronto socorro. Pronto socorro. Para a gente entender isso, vamos, por favor, lá para Hebreus capítulo 4, versículo 16. O que diz Hebreus 4, versículo 16? O que diz? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna. A ideia aqui é do SAMU. Quando acontece um acidente, né? Quem é que você chama? O SAMU, que é para fazer o pronto o quê? Atendimento. Sempre quando esse verbo auxiliar está, justamente é aquele que está pronto, no tempo oportuno, no tempo da necessidade, para estender a mão para mim, para estender a mão com você, para ajudar você. Amém? Deus tem sido isso para você ou não? Então rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia o quê? Ele tem ouvido a nossa oração na tribulação, Ele está conosco em todos os momentos, Ele nos ajuda, nos auxilia. Por isso que o salmista completa a ideia que é melhor você buscar refúgio no Senhor, é melhor você buscar refúgio no Senhor, repete, do que confiar no homem, ou em si mesmo, ou no outro homem, mas não confiar naqueles que têm autoridade, os príncipes, naqueles que acham que têm o poder deste mundo. Se nós fôssemos homileticamente colocar aqui, a gente poderia dizer, rendei graças ao Senhor no sofrimento, porque Ele ouve a nossa oração, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Versículo 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor, que os cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor os destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas.
em nome do Senhor, o que empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor o quê? Me amparou. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos protege, no nome dEle, no nome desse. Ele vai usar 2 vezes aqui. Por isso que a gente canta aquele hino: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Como é que Davi vai para cima de Golias? Eu vou em nome, pastor que sabe. Fala aí, pastor. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, nós enfrentamos tudo. Há poder nesse nome. Então, Ele nos protegeu. Vieram para nos destruir. Empurraram, mas a gente não caiu. Ele nos sustentou, Ele nos segurou. Se eu e você, nós estamos de pé, irmãos, doutrinariamente, se nós estamos de pé fisicamente, se nós estamos de pé moralmente, espiritualmente, é porque Deus tem o que? Nos sustentado. O diabo arma cilada todos os dias para nós. Laço de passarinheiro. Mas o Senhor nos protege. Amém? Tem mais coisa. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Eu acho isso aqui lindo, porque o salmista está falando que nós devemos dar graças a Deus nos momentos mais difíceis. O que é a sua força? É a confissão de fé de Westminster? É a teologia? É a igreja? É o irmão? O que é a sua força? O Senhor. O Senhor é a minha força. E Ele é a minha música. Ele é o meu cântico. Eu acho isso aqui muito bonito, porque eu canto e não estou nem aí. Se é feio ou se é bonito, viu, pastor? Às vezes sou muito perseguido por causa disso. Mas, irmãos, quando o crente canta, quem é que cantou melhor? Foi Zacarias ou foi Maria? Ou foram os anjos? Se tivesse um concurso de voz celestial, quem ficaria em primeiro lugar? Não. O Senhor é o nosso cântico. Ele coloca nos nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Eu acho lindo lá no Hebreus quando fala que o nosso louvor é fruto de lábios afinado ou desafinado? Não tem? Louvado seja Deus. Lábios que confessam o quê? O seu nome. Então você pode pegar o seu celular, tem uns hinos selecionados, colocar ali, você começa a cantar. Deus está vendo o seu coração, está vendo você ali, se derramar diante da presença de Deus. O Senhor é o meu cântico. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é a minha força. E Ele me faz cantar meia-noite. Ele me salva. E ao me salvar, não tem outra consequência na Bíblia. Você pode estudar a Bíblia de princípio ao fim. Por isso que no céu vai ter música, porque lá no céu só tem salvo. No inferno vai ter samba. Vai ter desfile de escola de samba. Mas no céu, diz assim o Salmo 115, né? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem o que há? Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. E eu quero ver você me barrar no coral celestial. Hein, pastor? Nós dois que cantamos mal pra caramba. Beth está amarrada lá, com a Beth. Nós vamos amarrar tudo quanto é anjo que queira, querubim, serafim. Lá eles já são tudo afinados.
Mas a nossa vida, irmãos, aqui o salmista está dizendo: rendei graças ao Senhor todo dia, porque o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha força. Eu canto para o Senhor, eu canto por causa do Senhor. É Ele que eu canto. Amém? Aí, eu vou pular aqui rápido. Hoje a gente podia até puxar mais, né, pastor? Mas, para não... Ele diz assim, que coisa linda. Nas tendas do crente, não é justo, perfeito, crente, a voz de júbilo e de... Eu acho isso lindo, irmãos. Porque onde há salvação, há júbilo. É ou não é? E louvor. Ele diz: a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. E aqui, o versículo predileto de Lutero. Vamos ler juntos? Versículo 17. Não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor. Amém. Nós não vamos morrer. Se morrer é só para passar de estação. Tá certo? Você salta do trem da vida e entra no trem da eternidade. Tá certo? A partir do versículo 18 até o versículo 29, aí o negócio muda. Porque agora o salmista passa a ser coletivo, e é como se as pessoas estivessem indo para o templo para cultuar a Deus. E a sequência é assim: o Senhor me castigou severamente, não me entregou à morte, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão o quê? Os justos. Que porta é essa? É a porta do templo. Eu me lembro de uma Assembleia de Deus, lá na Bahia, que tinha esse versículo na porta. Né? Os crentes entrar para assistir culto. A ideia é justamente essa. É como se o salmista estivesse agora deixando de falar com Deus e agora tratando de mobilizar pessoas para o templo. E ele vai dizer, porque todos esses versículos, a partir do versículo 18 até o versículo 20, aplicam-se à obra de Cristo. Veja o versículo 20, o que é que diz aí? Esta é a porta do Senhor, por ela o quê? Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Versículo 22, o que é que diz? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser o quê? A principal. E ele diz assim: isso procede do Senhor e é maravilhoso o que é aos nossos olhos. E aí eu fiquei perguntando, isso aqui tudo é Jesus. Ele sofreu, ele se humilhou, ele foi rejeitado, mas ele se tornou a nossa pedra de salvação. E aqui eu ficava encucado. Por que esse versículo, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele? É o dia da nossa redenção, pastor. Acho que esse é o dia mais feliz do mundo, no céu, na terra. O dia em que Cristo selou a nossa o quê? Redenção. Por isso que depois que você é salvo, você não perde sua salvação, e você pode dizer: este é o dia que fez o quê? Alegremos e regozijemos nele, porque esse é o dia. A nossa salvação, que teve um dia na história, na plenitude dos tempos, ali naquele Calvário, aquele dia foi o dia mais tenebroso da história, mas o dia mais importante, porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, e ele ressuscitou, como diz Paulo em Romanos, para a nossa justificação. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então é o seguinte:
As 3 divisões do Salmo. Primeira divisão, de 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, o que dura para sempre. Segunda divisão dos Salmos, os versos 5 até o verso 18. Rendei graças ao Senhor no meio das lutas, dos sofrimentos dessa vida, porque o Senhor está conosco, Ele nos ouve, Ele nos auxilia, Ele nos protege. Está certo? Não tem circunstância difícil na minha vida e na sua vida que a gente não possa render graças ao Senhor. E por fim, ele diz assim: vamos render graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Eu queria que você observasse, porque termina com a doxologia. Nós vamos ficar de pé e vamos ler juntos versos 28 e 29. Quem puder, né? Vamos ler juntos, bem forte. Vamos ler juntos, o que é que diz aí? Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.